Olá, boas-vindas a esta nossa análise detalhada. Olha, o assunto que a gente tem para hoje é, sem exagero, absolutamente fascinante. A gente vai desvendar a realidade oculta de como a humanidade, literalmente, constrói o mundo ao nosso redor. Porque, sabe, não se trata só de olhar para uma paisagem natural e aceitar aquilo como algo definitivo, mas sim de entender a verdadeira engenharia invisível que molda cada centímetro do lugar onde a gente vive e existe. É como descobrir os bastidores da nossa própria realidade. E logo de cara, eu te passo uma pergunta provocativa. Afinal, a geografia se resume a pedras e mapas? É muito comum a gente carregar aquela visão da época de escola, sabe? De que o espaço físico é só um pano de fundo estático. Um palco inerte onde a história simplesmente acontece. Mas, e se esse palco for, na verdade, o personagem principal da história? A grande sacada aqui é entender que a realidade física é um organismo vivo, pulsante e em constante transformação. Para a gente não se perder, nossa pauta de hoje vai ser bem direta. Vamos passar por 4 pontos. O que é esse tal de espaço geográfico, a força da técnica, mergulhar na filosofia com pedras e esferas e, por fim, entender como tudo isso deságua no nosso mundo globalizado. Então, vamos logo para a seção 1. O que é o espaço geográfico? Sabe aquela definição clássica de livro didático? Ela diz o seguinte: o espaço geográfico é o resultado histórico da ação humana sobre a natureza. E isso é sempre mediado pelas nossas técnicas, nossos modos de vida, o trabalho e as relações sociais. O ponto central para você guardar aqui é que o espaço não vem pronto da fábrica da natureza. Ele não está lá simplesmente existindo. Ele é um produto super dinâmico, é essa fusão ininterrupta entre o natural e o social, que gera o mundo material em que a gente caminha todos os dias. E é muito legal ver como essa definição se traduz na prática, no nosso dia a dia. Porque o espaço é um processo constante, produzido por nós, cheio de marcas de trabalho e, claro, de poder. Pensa no seguinte: quando o trabalho remoto cresce, centros urbanos inteiros mudam de cara, não é verdade? Ou quando a gente observa condomínios de altíssimo luxo dividindo um muro com áreas que não têm nem infraestrutura básica. Tudo isso são cicatrizes visíveis de que o espaço é moldado sim pelas dinâmicas da nossa sociedade e por essa relação direta entre a humanidade e a natureza. Isso tudo marca uma mudança de paradigma que é tremenda dentro da área. Por muito tempo, a geografia física focava quase que exclusivamente no domínio da natureza, ou seja, na biosfera, no clima, no espaço concreto. Mas aí, com a chegada da geografia humana e crítica, a visão mudou completamente. O espaço passou a ser lido como um produto puramente social e político. É, literalmente, uma arena de conflitos onde a economia, a cultura e as relações de poder deixam marcas profundas no solo. O que já nos puxa para a nossa seção 2, a força da técnica. Aqui, a gente entra num debate acadêmico riquíssimo que precisamos discutir sobre a essência ou a ontologia do espaço, da técnica e da globalização. Temos, de um lado, as teorias espaciais brilhantes do geógrafo brasileiro Milton Santos, e do outro, o pensamento esferológico supercomplexo do filósofo alemão Peter Sloterdijk. E o que une o trabalho desses dois pensadores monumentais? Uma ideia única e muito poderosa: a técnica. O grande truque aqui, o ponto crucial mesmo, é a gente parar de pensar na técnica apenas como um conjunto de ferramentas que a gente pega numa caixa, tipo um trator ou um smartphone. Academicamente, a técnica é tratada como um elemento ontológico. Traduzindo, ela constrói o espaço geográfico e faz parte da nossa própria existência enquanto seres humanos. É através da técnica que a gente deixa de ser só mais um habitante da natureza e passa a ser um construtor ativo de paisagens. No fim das contas, é a técnica que define de verdade as diferentes épocas do nosso planeta. Agora a coisa fica bem profunda. Vamos para a seção 3. Filosofia, pedras e esferas. Essa ideia, inspirada no Peter Sloterdijk, é daquelas que viram a nossa cabeça do avesso. A técnica não nasce com engrenagens complicadas ou máquinas a vapor. Dá uma olhada nessa citação. A primeira pedra lançada inaugura a técnica e o espaço humano. É isso. Esse simples gesto de jogar uma pedra emancipa o ser vivo de ter que lidar corpo a corpo com uma ameaça ou com um alvo físico. Esse pequeno ato cria pela primeiríssima vez na história a distância. O mundo, com certeza, nunca mais foi o mesmo depois dessa primeira pedra tirada. E isso nos leva a um conceito-chave que é essencial a gente entender: a antropotécnica. Não estamos falando de manusear objetos aqui. São programas de treinamento, exercícios físicos, mentais, culturais, práticas que melhoram a imunidade humana e nos situam dentro de esferas específicas.
É, de forma bem literal, o que o ser humano pratica todos os dias para se formar enquanto humano e conseguir criar um ambiente seguro onde possa existir. Para essa linha filosófica, aquela ideia do espaço físico trivial, sabe, achar que o espaço é só um mero recipiente de objetos, como se fosse uma caixa de papelão gigante e vazia, isso é totalmente rejeitado. A proposta deles é muito mais interessante. Nós vivemos dentro de esferas antropotécnicas. Você pode imaginar essas esferas como sistemas imunológicos psicossociais ou ilhas culturais, e elas são mantidas unidas pelos nossos rituais compartilhados e ritmos comuns. Sem essas cápsulas invisíveis de significado, não tem jeito, nenhuma sociedade sobreviveria ao ambiente hostil que existe lá fora. Trazendo toda essa teoria para a nossa realidade atual, chegamos à seção 4, um mundo globalizado. Se a gente mapear o espaço geográfico no tempo, vai ver uma progressão inegável. Lá no século XVI, as navegações começaram a unificar o globo. Aí, no século XIX, a Revolução Industrial deu um empurrão gigantesco nisso. Mas é na metade do século XX que a gente entra no que os teóricos chamam de meio técnico científico informacional. Basicamente, a tecnologia da informação pegou nosso planeta e deu uma encolhida nele. Hoje, agentes e fluxos globais atuam diretamente no quintal das nossas cidades locais. O conceito matador por trás disso tudo é o que chamamos de unicidade técnica. Pensa comigo. Antes desse período atual, o mundo era cheio de vários sistemas técnicos isolados. Uma técnica funcionava de um jeito num continente e de outro jeito totalmente diferente em outro lugar. Mas hoje, pela primeira vez na história da humanidade inteira, um único sistema técnico hegemônico envolve o globo como um todo. É a mesmíssima base de software, de logística e de informação conectando cada canto da Terra e passando por cima das diferenças locais. E aí vem uma questão super curiosa, porque existem duas visões acadêmicas bem contrastantes sobre onde tudo isso realmente começou. A galera da geografia tradicionalmente vê o início desse processo de globalização lá no século XVI, impulsionado pelas navegações e pelo capitalismo comercial na Europa. Mas, por outro lado, a visão do Sloterdijk argumenta que esse projeto começou muito, mas muito antes. Para ele, começou lá atrás, com o idealismo morfológico dos gregos, tipo Platão, que começaram a racionalizar o mundo na forma de um globo conceitual. Bom, independentemente de onde começou, o que a gente não pode ignorar são os impactos desse espaço globalizado hoje. Eles são bem severos. Espaços que antes eram apenas locais, agora são totalmente globais através de fluxos enormes de capital e de informação. E o resultado prático disso? A criação de hierarquias espaciais e de desigualdades estruturais intensas. Áreas superconectadas recebem caminhões de investimentos, enquanto outras áreas acabam formando a chamada periferia do mundo. A ocupação desse nosso espaço é extremamente seletiva. No fim, a concentração de infraestrutura vira um espelho perfeito da concentração de renda. O que nos traz, enfim, a uma grande provocação final. A gente viu que o espaço é construído, ele é mediado pela técnica, e que essas tecnologias de hoje enredam o mundo todo num sistema único, só que brutalmente hierárquico. Então fica a pergunta para você pensar. À medida que essas ferramentas e técnicas globais avançam, como é que vai ser a forma das nossas esferas compartilhadas em um mundo cada vez mais desigual? Como a gente vai defender, configurar a nossa convivência num planeta tão conectado, mas tão diferente ao mesmo tempo? Porque com certeza a resposta para isso será o próprio espaço geográfico do nosso amanhã. Um abraço e até a próxima!